das leituras mais impactantes desse ano? Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a leitura de A Estrada para São Paulo, livro da Mariana Chazana, lançado na Amazon. Vou deixar para vocês o link para conhecer um pouco mais sobre o livro aqui. Vocês podem comprar o e-book ou ler através do Kindle Unlimited. Como eu já conversei com vocês aqui algumas vezes, eu não sou uma pessoa muito de sinopse. Eu gosto muito de conhecer a história, dos livros pelo ponto de vista de alguma outra pessoa que me conta um pouquinho sobre essa história. E também sou muito apaixonada pelas capas. E quando a Mariana me apresentou o livro dela e me mostrou a capa, eu já fiquei altamente empolgada para conhecer a história, porque a capa é absurdamente linda. E como eu li ali um pouquinho da sinopse, mas não tive muitos detalhes sobre o que a história se tratava, quando eu comecei a leitura de A Estrada para São Paulo, eu fui arrebatada para um mundo novo, porque a forma como a trama se desenvolve e o impacto que ela tem na vida de quem tá lendo é grandioso. Em A Estrada para São Paulo, a gente vai conhecer a história de dois jovens, a Desi e o Onyema. Eles nasceram na África, eram muito felizes até que foram roubados do seu continente, da sua cidade, da sua terra, para servir de escravos aqui no Brasil. O livro começa mostrando nesse momento deste roubo deles e de outras pessoas, que são transportadas em um navio, numa viagem que dura meses, onde quase que metade deles morrem. Chegam no Porto de Santos, ficam um tempo lá se estabelecendo, até que vão andando de Santos até São Paulo, onde serão vendidos. Durante esse período, a Desi e Onyema estão juntos, são irmãos, ele mais novo do que ela sentindo o peso da responsabilidade de estar cuidando desse irmão, tendo em vista que durante todos os acontecimentos anteriores, eles perderam os pais. Quando chegam em São Paulo, a Desi e Onyema são vendidos, cada um para pessoas diferentes. Ela vai trabalhar na casa de duas irmãs que moram na capital paulista e vai servir ali como mucama, como acompanhante dessas irmãs e também como filha, podemos dizer. Tendo em vista que as duas não se casaram, não tiveram filhos, elas educavam a Desi meio que como uma filha, ensinaram a ler, a escrever, ensinaram piano, pagaram aula de costura, enfim, tinham essa educação, esse querer para com a educação dela, mesmo que fosse mais um capricho do que um gesto de bondade. O Onyema, por sua vez, foi vendido para um fazendeiro que deu ele de presente ao seu filho. Então ele cresceu sendo melhor amigo desse herdeiro da fazenda, que era um cara até simpático e até legal. Só que a gente começa a perceber, pela forma como as duas famílias, tratam esses escravos, que eles sentem ali que eles são legais por estarem tratando bem a outra pessoa, quando o buraco é muito mais embaixo. A Desi, que passa a se chamar Mikal, e Onyema, que passa a se chamar Benjamin, crescem saudosos para com essas famílias. Eles compreendem que o que está acontecendo ali não é certo, que apesar de todos os pesares, eles estão sendo bem tratados e tudo, mas eles não deveriam nem estar ali. Mas eles crescem com um sentimento de gratidão para com esses que estão ao redor deles, porque eles veem como os outros negros escravos são tratados. Então só o fato deles não apanharem, deles não ficarem com fome, deles morarem numa casa legal, já é o suficiente para eles se sentirem gratos por aqueles que estão ali próximos a eles. Só que conforme eles vão crescendo, mesmo sem se desligar um do outro, que é de fato o que mantém a linha deles, porque como eles chegaram no Brasil muito jovens, a Onyema tinha cerca de 4 anos, a Desi um pouco mais. Eles começam a esquecer suas origens, a esquecer o país que vieram, a entender que eles nasceram para isso, que eles estão ali para isso, que eles vieram à Terra para servir da forma como eles servem as pessoas brancas. O fato de que eles estão afastados e querem se reencontrar é a ligação que eles têm com quem eles são de fato, com as suas raízes. E é isso que faz com que eles não percam a cabeça ou com que eles não esqueçam de onde é que eles vieram. E a gente vai vendo eles crescerem, com esse sentimento de gratidão para esses senhores, as relações que eles vão tendo com outras pessoas. Durante esse período que eles estão crescendo, esses 10 anos corridos da história, a venda de escravos foi proibida no Brasil. Então eles também já estão vendo negros alforriados, negros que de alguma forma conseguiram riquezas, que vivem como brancos, que têm próprios escravos. Eles estão enxergando o mundo de uma forma diferente. E a maturidade que eles vão ganhando de vida também vai fazendo com que eles percebam que o que eles estão vivendo e
a forma como eles estão vivendo talvez não sejam dignas de gratidão, sabe? O começo do livro é muito focado na história da Adese / Mikau, né, que é o nome que ela ganha. E ela vai contando muito, né, sobre os aprendizados que ela tá tendo e sobre como é que ela tá lidando com aquelas pessoas ali, e depois como ela passa a enxergar o ela mesmo e o que tá acontecendo e a escravidão como um todo. Depois a gente mergulha um pouco mais também na história do Benjamin, que no caso é o Onyema, e ele tá contando também sobre como ele enxerga aquilo ali. Só que pra ele é ainda mais difícil que pra ela, porque ele chegou bem mais novo que ela e ele conviveu ali com um menino que é da idade dele. Só que ele começa a perceber depois de uma certa idade, né, quando não é só mais brincar e se divertir, que ele é diferente. E é interessante a gente observar como os brancos, né, pensavam que por tratar o negro que estava morando dentro de casa, por dar comida, por dar um lugar para dormir, eles eram pessoas boas e eles estavam tratando o outro como igual. Eles falam muito, ai, mas eu te tratei como um filho. E você como leitor e lendo aquilo e observando aquilo, você fica, mano, por que você pensa nisso, sabe? E foi muito interessante ler essa história pelo ponto de vista dos escravos, porque eu nunca tinha tido a experiência de ler pelo ponto de vista dos escravos, sabe? Eu já li histórias pelo ponto de vista de abolicionistas, brancos, que não concordavam com a escravidão, mas eu nunca tinha estado na pele de um escravo. E lendo esse livro foi basicamente o que aconteceu. Eu curti muito como a Mari colocou fatos históricos dentro da trama, tornaram a história ainda mais real pra mim que estava lendo. E foi muito interessante que eu descobri que eu não fazia ideia de muitas das coisas que aconteceram naquela época. É meio óbvio que eu sei sobre a escravidão e sobre tudo aquilo que a gente aprende na escola, mas assim, eu sei muito mais sobre a história do mundo do que sobre a história do Brasil, porque muitos fatos que ela foi abordando ali no livro eu descobri que eu não sabia, e me deu um tique assim pra procurar, pra descobrir, pra desvendar. Eu acho que ela foi muito feliz na colocação que ela fez ao escrever esse livro, em como ela abordou esses personagens que viviam dentro da casa grande, que sentiam coisas pelos brancos e que depois começam a perceber que eles estavam tendo suas mentes distorcidas, né, por esses mesmos brancos que diziam ser boas pessoas, que diziam os tratar bem, que diziam querer o bem deles e ter sentimentos por eles, mas que na verdade eram indiferentes a quem de fato eles eram, sabe? E a forma como ela foi evoluindo na narrativa e como ela foi amadurecendo os personagens e como ela foi apresentando outros pontos para a história, especialmente sobre a inteligência emocional deles, foi muito, muito enriquecedor. Eu curti muito também os personagens secundários que ela apresenta na trama e o impacto que eles têm, né, na vida dos nossos protagonistas, tanto das pessoas brancas quanto dos outros negros e dos outros escravos e das outras pessoas que eram escravas e que já não eram mais, já tinham sua alforria. Então a forma como ela desenvolveu a trama e como ela criou toda uma cadeia de personagens que se conecta de alguma forma, e como ela vai botando no começo do livro detalhes que você vai de fato conhecer lá no final, foi muito, muito impactante e muito interessante. A narrativa da Mariana é um caso à parte, ela é muito fluida, é um livro comprido, mas que quando eu me dedicava a ler, eu avançava muito rápido, sabe? E eu ficava muito envolvida, e eu gostava de como ela colocava os pensamentos do personagem dentro dos pensamentos. Gente, era uma forma de narrativa assim que me envolvia, porque ele pensava no passado e algumas coisas faziam com que ele lembrasse para conversas antigas que reviviam aquilo pra gente também, assim. Foi muito interessante e me deixou muito presa e fixa na história, sabe? Eu amei a leitura, o desenvolvimento da história foi incrível. Eu não contei muito aqui pra vocês sobre a história em si, porque assim como eu fui descobrindo conforme eu fui lendo, eu acho que é interessante pro leitor, pra vocês que forem ler o livro, também descobrirem conforme vocês forem lendo, sabe? Eu acho que o impacto que isso tem emocionalmente da gente é muito, muito grandioso. Mas me conta aí, você tem algum outro livro que tenha uma pegada parecida pra me indicar? Comenta aqui embaixo. Você curtiu a história de A Estrada para São Paulo, se empolgou para ler? Me conta aqui também. Como eu já mencionei, vou deixar o link para vocês aqui no box de informações. Também vou deixar as redes sociais da Mari, a autora, para vocês conhecerem um pouco mais. Se você curtiu, clica no joinha para mim, se inscreve no canal se você não perde nenhuma das novas atualizações e me segue nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!